com o rei a descartar, alegadamente, qualquer sugestão de um papel a tempo parcial para o Duque de Sussex. O nosso correspondente na Europa, Ben Downey, relata: numa reviravolta surpreendente que abalou o mundo da realeza, Meghan Markle implora agora diretamente ao rei Carlos após uma decisão final e dolorosa do palácio. Acabou. Durante meses, a tensão fervilhou nos bastidores, mas fontes internas afirmam que a mais recente decisão do rei traçou uma linha ousada e inflexível, algo que Meghan nunca imaginou. Então, o que aconteceu por detrás dos muros da realeza? Por que razão o rei adotou uma postura tão intransigente? Acompanhe-nos enquanto desvendamos a tentativa desesperada de Meghan de apaziguar o rei Carlos. A decisão final do rei Carlos sobre Meghan, a decisão que Meghan Markle nunca acreditou que chegasse, foi finalmente tomada de forma discreta, privada e com uma definitividade tão absoluta que aqueles que a presenciaram disseram que não havia espaço para debate, persuasão ou charme. Fontes internas do palácio revelam que o rei Carlos tomou finalmente aquela que consideram a sua decisão final sobre Meghan. Uma decisão que não só fecha uma porta, como encerra um capítulo inteiro. Um capítulo que muitos dentro da monarquia nunca imaginaram que ele ousasse terminar. E acho que muito disso se perde na cultura do sensacionalismo, que pode ser extremamente desumanizante. As palavras que escaparam àqueles imponentes salões do palácio não foram ditas em voz alta nem carregadas de emoção. Não houve exclamações, nem pausas dramáticas. Em vez disso, as palavras foram calmas, ponderadas e ditas no tom firme e tranquilo que Charles usa apenas quando está completamente decidido. Acabou! Nos dias que antecederam este momento, a pressão sobre Charles para que tomasse uma atitude tinha vindo a aumentar. Primeiro lentamente, depois com mais veemência durante o fim de semana. Porque, ao permitir que Meghan vivesse não um casamento, não um título, mas um capítulo longo, caótico e imprevisível que começou no momento em que entrou para a vida da realeza. O rei deu-lhe mais espaço e paciência do que muitos acreditavam que ela merecia. E agora, esse capítulo chegou finalmente ao fim. Quando a decisão final do rei chegou a Montecito, a reação foi imediata. Fontes dizem que Meghan ficou paralisada. A sua equipe entrou em pânico total e Harry foi completamente apanhado de surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, o palácio agiu com absoluta clareza. Sem hesitações, sem brechas, sem medo da reação pública que certamente se seguiria. Durante anos, Meghan continuou a usar o título de Alteza Real, apesar de ter sido instruída a não o fazer pela falecida Rainha Isabel II. E fontes internas dizem que isso frustrou profundamente o príncipe William. Mas, desta vez, Charles não tentava apaziguar os ânimos. Ele não estava a tentar fazer concessões. Não estava a tentar manter a paz. Algo que fazia há décadas. Desta vez, Charles fez uma escolha final e irreversível. Por isso, não se pode ser igual ao soberano se for o príncipe de Gales ou o herdeiro. Uma escolha que fecha completamente as portas. E tudo começa com aquilo a que o palácio chama o limite final necessário. Um limite que Meghan nunca imaginou que Carlos fosse impor. Um limite que muda tudo o que muitos se esquecem. William disse um dia que, se Harry quisesse assistir à coroação, seria extraordinário. Um sinal de quão profundamente a família se tinha desintegrado. Não creio que haja volta a dar, disse um observador da realeza de longa data. Mas o que obrigou Charles a finalmente agir para o compreender? É preciso observar o que se vinha desenvolvendo silenciosamente nos bastidores do palácio há meses. Isto não foi desencadeado por uma única manchete ou por um único documentário. Não foi uma única entrevista ou um único comentário público. Não se tratava de um discurso isolado ou de um momento pontual num podcast. Era um padrão, lento, constante e impossível de ignorar. Os assessores sêniores vinham observando uma escalada crescente muito antes de o público se aperceber de alguma coisa. Fontes próximas do palácio afirmam que Carlos estava profundamente preocupado com a forma como Meghan se tinha apresentado em aparições recentes, divulgações da sua marca e mensagens públicas. Havia menções subtis à vida na realeza, palavras cuidadosamente escolhidas que sugeriam que ela ainda mantinha uma ligação ativa com a família real, e projetos de grande visibilidade que confundiam a linha divisória entre a sua marca pessoal e o legado real. Em síntese, Meghan estava a posicionar-se estrategicamente como se ainda fizesse parte da instituição, mesmo tendo se afastado da mesma. Certamente, depois da pandemia e de tudo o resto. Ansiamos por isso, ansiamos por poder ir mais longe. E agora chegaram as consequências. Nos bastidores, William estaria a preparar uma grande campanha que poderá resultar na perda de títulos de vários membros da família real. Um sinal de que a monarquia está a reforçar a sua estrutura e a preparar-se para um futuro mais rígido e simplificado. Inicialmente, o rei optou por manter a calma.
Não se precipitou, não reagiu e não se deixou levar pela emoção. Em vez disso, observou, escutou, esperou e, em silêncio, torceu para que tudo se resolvesse por si. Mas depois veio aquilo a que os membros do palácio chamam agora a onda final de sinais de alerta. O momento em que todos perceberam que a situação já não era inofensiva. Tudo começou com o lançamento de uma nova marca, seguido de um discurso público perfeitamente ensaiado, uma série de reuniões de alto nível e uma campanha internacional inesperada que chocou os altos funcionários quando compreenderam o que realmente significava. Uma questão, porém, atingiu o rei a um nível profundamente pessoal. Catarina. Era dolorosamente claro que Meghan ainda beneficiava do poder da monarquia. Dois de seus símbolos, da sua história. O seu prestígio, muito tempo depois de se ter afastado dos deveres reais. Nos bastidores, os conselheiros começaram a alertar o rei Carlos de que isto se estava a tornar uma séria ameaça à imagem da família, para reduzir a inflação e aliviar o custo de vida das famílias. Algo que poderia facilmente descontrolar-se se não agissem rapidamente. Um assessor não suavizou a situação, dizendo, Majestade, isto não vai parar sozinho. Foi nesse momento que tudo mudou. Pela primeira vez, todos os principais conselheiros, desde as equipas de comunicação aos peritos jurídicos e aos altos funcionários do protocolo, concordaram plenamente. A monarquia precisava de agir com rapidez e decisão. Nem no próximo mês, nem depois da próxima jogada de marketing, nem depois da próxima polêmica. Agora, porque se não estabelecessem um limite firme hoje, temiam que Meghan reescrevesse toda a história da realeza amanhã. E assim, a porta fechada e longe do público, o rei Carlos tomou uma decisão. Fontes internas dizem que foi uma escolha que demorou anos a ser feita e que conduziu diretamente ao momento em que Meghan ouviu as palavras que nunca acreditou que voltassem a ouvir do palácio. Acabou as reuniões privadas de Charles com os seus principais conselheiros. Assim que os alertas lhe chegaram, o rei Carlos colocou discretamente o palácio num regime de isolamento controlado, quase silencioso. Nada de dramática, nada de confusa, apenas uma resposta calma, mas inegavelmente séria. Isto demonstra claramente que, embora nem todos partilhemos uma história comum, as fontes afirmam que o rei iniciou uma série de reuniões intensas e de alto nível, que duraram vários dias. Esta reunião foi mais densa, urgente e minuciosa do que a anterior. Não se tratava de conversas informais. Eram reuniões de crise com as pessoas mais poderosas dentro da instituição. O conselho privado, os principais responsáveis pela comunicação, os estrategas jurídicos, os especialistas em protocolo e os conselheiros que só comparecem quando a monarquia enfrenta uma ameaça a longo prazo. Uma fonte disse que Charles entrou na sala com uma firmeza calma, mas inabalável. O tipo de firmeza que demonstra que ele já sabe a resposta antes mesmo de alguém falar. Os documentos estavam espalhados sobre as mesas. As cronologias foram estudadas. As aparições públicas de Meghan, as estratégias de marca, as entrevistas e as referências súbitas à vida na realeza foram analisadas quadro a quadro e linha a linha, porque parece realmente inclusivo. Há representatividade e é como uma bonita história de amor. Um assessor alertou. Senhor, se não agir agora, perderá o controle da narrativa da família real. Outro salientou que a crescente influência de Meghan nos Estados Unidos poderia gerar confusão global. Duas versões da monarquia. Uma oficial, uma não oficial. Charles ouviu atentamente, não com raiva, não com impaciência, mas com uma determinação firme que nem os seus conselheiros mais próximos esperavam. No final da última reunião, a energia na sala mudou. O palácio não esperaria mais pelo próximo documentário, pelo próximo leak, pela próxima aparição mediática impecável. Agiriam não com um comunicado de imprensa, não com um lembrete discreto, mas com uma decisão tão clara, tão definitiva, que não pudesse ser desfeita. Os presentes dizem que o rei terminou a reunião com uma frase calma que soou como o fecho de um capítulo. Este capítulo precisa de terminar, e em poucas horas, a máquina da monarquia entrou em ação. Foram redigidos documentos, preparadas notificações, designado um mensageiro discreto. Como reagiu Meghan à decisão do rei? Vamos descobrir. O momento em que Meghan percebeu que tudo tinha acabado. Quando a decisão final do rei Carlos chegou a Montecito, não houve nenhuma cerimônia real, nenhuma carta formal num envelope de veludo, nenhum anúncio à imprensa, nenhum aviso formal. A mensagem chegou de forma discreta, privada, transmitida de uma forma que a tornou inconfundível. Era uma mensagem apenas para Meghan. Segundo pessoas próximas do momento, Meghan foi apanhada completamente de surpresa. A princípio, não ficou zangada, nem perturbada, apenas atônita.
leu a mensagem uma vez, depois outra vez, lentamente, e depois a ficha caiu. Assessores dentro da casa disseram que a voz de Meghan passou rapidamente da confusão à incredulidade. Penso que está realmente confiante de que tudo foi ordenado por Deus. Talvez tudo isso, a nossa amizade, tutonar este ato. E então, em completo pânico, ela exigiu respostas. Ela perguntou quem tinha aprovado a decisão. Queria saber se Harry tinha sido informado. Argumentou que devia haver haver algum mal-entendido. Mas não havia, porque, ao contrário das decisões anteriores do palácio, com o seu súbito distanciamento, correções discretas e ajustes nos bastidores, esta era definitiva. Sem negociação, sem apelo, sem palavras amenas para suavizar o golpe. Era o fim. E chegou exatamente como o rei pretendia. Uma fonte próxima descreveu a sua reação de uma forma que deixou todos atônitos. Meghan nunca imaginou que isso acontecesse. Não neste momento, não desta forma. Sempre acreditou que o palácio lhe deixaria uma pequena brecha algum dia. Uma hipótese de regressar, uma hipótese de reescrever a história, uma hipótese de reconstruir o que foi destruído. Mas esta decisão teve o efeito exatamente oposto. Ela fechou esta janela para sempre. 40 amigos vão doar 40 minutos do seu tempo para ajudar a orientar uma mulher que está a regressar ao mercado de trabalho. Segundo testemunhas, Meghan começou a andar de um lado para o outro na sala, com passos irrequietos e irregulares. A sua voz tremia enquanto tentava perceber o que acabara de acontecer. Ela queria saber quem tinha influenciado o rei, quem tinha pressionado para tal decisão e por que é que aquilo estava a acontecer agora. E quando finalmente percebeu que aquilo não era uma sugestão ou um aviso, mas uma declaração definitiva, tudo nela mudou. Houve lágrimas, uma crescente frustração e uma profunda sensação de traição. Ela sentiu um medo real de que aquele momento fosse um ponto de viragem, um ponto que não podia ser desfeito. Pela primeira vez desde que se afastou da vida na realeza, Meghan não estava apenas a ser ignorada ou marginalizada. Ela estava a ser completamente excluída. E tudo o que se seguiu, cada telefonema que fez, cada mensagem apressada, cada tentativa de controlar a história, tudo mostrou o quão abalada ela estava realmente. O palácio finalmente traçou uma linha. E Meghan, pela primeira vez, viu-se inequivocamente do lado de fora. Mas qual foi a reação de Harry? Ele também ficou de coração partido? Vamos analisar mais de perto a reação inesperada de Harry. Mas Meghan não foi a única a sentir o peso desta decisão. Se alguém o sentiu com tanta intensidade, foi o príncipe Harry. Fontes internas dizem que ele foi informado antes de Meghan. Não por estar a ser favorecido, nem porque ela estivesse a ser descartada, mas porque o rei Carlos acreditava que Harry merecia saber diretamente, em vez de através de uma fuga de informação ou de uma manchete. Mas este gesto de cortesia tornou-se o início de algo muito maior e muito mais doloroso. Pessoas próximas da situação dizem que a reação de Harry foi um misto de choque, frustração e algo mais profundo. Uma forte constatação emocional de que, independentemente do que fizesse, nunca conseguiria proteger completamente os dois mundos. Há um suplente no ar. O meu irmão, no ar, e eu sou o suplente. Ele tentava manter tudo unido desde 2018. Quando o rei explicou a decisão, Harry reagiu, não em voz alta, nem com raiva, mas com emoção. Ele pediu tempo, pediu ao pai que reconsiderasse. Perguntou-se se a decisão poderia ser suavizada, adiada ou apresentada de forma menos severa. Mas o rei Carlos não cedeu. Um conselheiro sênior descreveu o tom do rei como calmo, firme, respeitoso, mas absolutamente inabalável. E, segundo fontes internas, esse foi o momento em que Harry finalmente viu algo que tentara evitar durante anos. O seu pai não estava apenas a traçar uma linha entre o palácio e o público. Estava a traçar uma linha entre a instituição e Meghan. Quando Harry finalmente contou a novidade a Meghan, tudo em Montecito mudou instantaneamente. Houve lágrimas, não só de Meghan, mas também de Harry, porque sabia que, acontecesse o que acontecesse a seguir, seria mais uma vez forçado a assumir o papel que mais detestava. A cena oscila entre momentos de seriedade e outros de descontração. É um homem bem-humorado. Também sou uma pessoa bem disposta. Sim, a ponte entre dois mundos que já não se queriam encontrar. Uma fonte resumiu a situação de forma simples. Harry não estava apenas chateado com o rei Carlos. Estava arrasado por não conseguir resolver a situação. Não desta vez. A tensão entre pai e filho nunca foi simples, mas este momento criou um novo tipo de distanciamento. Silencioso, doloroso e tão profundo que nenhum dos dois sabe como reparar. E a porta fechada, naqueles momentos privados de que nunca fala. Harry perguntava-se. A mesma coisa que todos no palácio sussurravam. Se o rei tomou realmente a sua última decisão, o que significa exatamente para o futuro de Meghan? Vamos descobrir.
O que reserva o futuro para Meghan? O momento que todos especulavam, comentavam e tentavam prever há anos chegou finalmente. Pela primeira vez desde que Meghan se afastou da vida na realeza, o rei Carlos emitiu uma diretiva formal, por escrito e a nível institucional, tão definitiva que não deixa margem para discussão, negociação ou reversão. Segundo fontes do palácio, esta decisão final contém 3 pontos principais, cada um mais decisivo do que qualquer coisa que tenha sido dita anteriormente. Em primeiro lugar, Meghan deixará de poder fazer referência, insinuar-se ou associar-se à monarquia em quaisquer projetos, marcas ou empreendimentos mediáticos futuros sem a permissão expressa e por escrito do palácio. Por outras palavras, a era da zona cinzenta da marca real, em que podia sugerir uma ligação sem aprovação clara, acabou oficialmente. Em segundo lugar, quaisquer privilégios ou cortesias reais remanescentes, embora pequenas concessões informais que a família raramente menciona, foram agora totalmente revogados. Benefícios de viagem, associações simbólicas, acesso discreto a certos círculos, tudo isto desapareceu silenciosamente. Uma fonte interna descreveu a situação como uma redefinição de limites que deveriam ter sido estabelecidos há anos. A partir deste momento, Meghan deixará de ter o palácio a intervir para a proteger de controvérsias internacionais. Quando surgirem desavenças, não haverá declarações amenas, correções nos bastidores ou concessões diplomáticas. Pela primeira vez, estará completamente sozinha, sem o apoio silencioso que o palácio lhe proporcionava anteriormente. Um conselheiro foi direto: isto não é um castigo. Como provavelmente ouvirão muitas vezes esta semana. Vejam bem, como acabamos de ouvir, ouvirão todo tipo de coisas. É uma forma de proteger a instituição, dentro do palácio. Porém, os sussurros tinham um tom mais áspero. Quem viu a documentação quando foi finalizada disse que não se tratava apenas de estabelecer limites, mas sim de os consolidar. Não era algo temporário, simbólico ou para manter as aparências. Era definitiva. Para Meghan, isso muda tudo. Para todos os que rodeavam o rei, a mensagem era inequívoca. Este capítulo está encerrado. O documento escrito em si, embora rigoroso, conta apenas metade da história. A outra metade foi transmitida em silêncio, o tipo de silêncio que a monarquia aperfeiçoou ao longo dos séculos. Este silêncio foi o que mais incomodou Meghan. Segundo fontes internas, o rei Carlos não terá oferecido uma longa explicação, um prefácio suave ou qualquer gesto de reconciliação. Simplesmente deixou que o documento falasse por si. E dentro dos muros do palácio, todos compreenderam o significado. A monarquia já não está na defensiva. Durante anos, os membros mais velhos da família real tentaram manter a calma, absorvendo as críticas, evitando confrontos e esperando que as situações se resolvessem naturalmente. Mas esta decisão marca um ponto de viragem. Um alto funcionário do tribunal resumiu a situação de forma clara. O silêncio já não significa proteção. O silêncio significa agora limite. E este limite não podia ser mais claro. Ao revogar privilégios, controlar o uso da identidade real e recusar-se a intervir em nome de Meghan em futuras polêmicas, o palácio enviou uma mensagem que não necessitava de assinaturas nem de explicações. A monarquia deixará de ser um trampolim para a construção de imagem pessoal. Não se trata de raiva ou vingança, mas sim de uma mudança estrutural. Uma fonte próxima explicou que o alvo do rei não era Meghan pessoalmente, mas sim o padrão que ela representava e quaisquer padrões semelhantes no futuro. O que Meghan pode ter assumido ser uma pausa temporária ou um arrefecimento nas relações públicas é agora permanente. Isto não é uma discussão familiar. Trata-se de precedentes, legado e controlo da narrativa da realeza. Nesta narrativa, Meghan passou oficialmente de figura da realeza a indivíduo privado, com todas as limitações que este estatuto exige. O palácio não precisa de dizer isso em voz alta. O documento já aborda este assunto. Este capítulo terminou. Aconteceu há umas semanas, no início deste mês, aqui na nossa casa de campo. E uma nova era começa sem a influência dela. Vista de fora. Isto pode parecer apenas mais uma manchete dramática, mais um conflito privado ou a continuação da verdadeira rixa. Mas as implicações são muito mais profundas. Os analistas da realeza afirmam que a decisão do rei Carlos diz respeito à próxima década, à próxima geração e à estabilidade a longo prazo da própria monarquia. Durante anos, o palácio assumiu que os membros mais jovens da família real, Harry, Meghan e os seus filhos, poderiam existir à margem da instituição sem perturbar os seus alicerces. Esta premissa foi se desfazendo gradualmente.
A ascensão da cultura dos influenciadores, a fusão entre celebridades e realeza, a monetização de narrativas pessoais e a atenção dos mídia globais focada em histórias emocionantes criaram pressões para as quais a monarquia nunca foi concebida. Meghan, com a sua experiência em Hollywood, o seu enorme número de seguidores em todo o mundo e a sua capacidade de dominar as manchetes, tornou-se o exemplo mais claro de como estas fronteiras se podem rapidamente esbater. Um assessor resumiu a situação de forma simples: se não estabelecermos limites agora, não haverá limites depois. Qual será o próximo passo? Emerson Pulsar de Meghan. Vamos descobrir. O próximo passo de Meghan. Durante meses, as pessoas acreditaram que o rei Carlos era demasiado bondoso, demasiado cauteloso, demasiado disposto a deixar as portas abertas. Mas este momento provou algo muito diferente. Quando a reputação e a integridade da coroa estão em jogo, Charles age como decisão, mesmo que isso signifique pôr fim a uma relação que outrora captou a atenção do mundo. Os apoiantes de Meghan consideram a sua atitude drástica. Os críticos consideram que já devia ter acontecido há muito tempo. O palácio considera que é necessário. Nunca se tratou de castigar Meghan. Tratava-se de proteger a monarquia de um futuro onde a sua imagem, a sua identidade e o seu significado pudessem ser moldados por pessoas de fora, em vez de por aqueles que faziam parte da instituição. Os membros da monarquia ficaram atônitos, não porque a decisão fosse drástica, mas porque era definitiva, permanente e estratégica. Não era uma decisão para os dias de hoje. Foi criado para proteger a monarquia durante as décadas seguintes. Todos dentro do palácio sabem uma coisa: Meghan Markle não se cala sob pressão. No momento em que percebeu que a decisão do rei Carlos era absoluta, definitiva, inegociável e irreversível, toda a sua equipe entrou em ação. Quero contar uma história que contextualize a minha presença aqui e o meu trabalho com a ONU Mulheres. Fontes afirmam que Meghan fez imediatamente uma chamada de emergência com os seus assessores nos Estados Unidos. Não dias depois, mas horas. Especialistas em relações públicas, gestores de marca, consultores jurídicos e contactos dos mídia apressaram-se a avaliar a situação. Meghan compreende o público melhor do que quase ninguém. No seu mundo, o silêncio era sinônimo de derrota. A prioridade era minimizar os danos. Os conselheiros consideraram a possibilidade de uma declaração cuidadosamente elaborada que retratasse a decisão do palácio como severa ou antiquada, mas que acarretaria riscos. Surgiu outra ideia. Uma entrevista importante, um novo documentário ou um discurso de grande impacto abordando subtilmente os desafios institucionais sem mencionar a monarquia. De seguida, surgiu a ideia mais preocupante, segundo fontes internas, algo que pudesse agravar as tensões, utilizando futuros projetos de imagem para recuperar o controle da narrativa, uma tática que Meghan já utilizou antes sob pressão. Uma fonte descreveu o clima sem rodeios. Não estavam a planear uma resposta calma, mas sim um contra-ataque. O desafio é o seguinte: as restrições impostas por Carlos impedem Meghan de mencionar a família real sem correr o risco de sofrer represálias. É agora obrigada a reformular completamente a sua estratégia pública, sem se apoiar na monarquia. Alguns conselheiros aconselharam cautela, outros, retaliações, mas todos concordaram num ponto: se Meghan se sentir encurralada, não se calará. Para ela, isto é mais do que um revés real. É uma luta pela narrativa, a arena onde exerce o seu maior poder. O que ela fizer a seguir poderá conter esta crise ou transformá-la num incêndio muito maior. O momento que ficará na memória não foi um confronto, uma reunião ou um anúncio público, mas antes uma frase proferida em voz baixa à porta fechada, após a assinatura, o selo e o registro oficial dos documentos finais. Senhor e Senhora Bridges, ilustres convidados, senhoras e senhores, boa noite. Tenakoto Katoa. Fontes internas dizem que alguém saiu daquela sala, respirou fundo e disse duas palavras, que agora ecoam nos comentários da realeza. Acabou. Não foi dramático, não foi emocionante, foi simplesmente definitivo. A decisão do rei Carlos não foi uma fronteira temporária ou um gesto simbólico. Foi uma escolha estrutural permanente que encerrou um capítulo que Meghan acreditava poder revisitar. O palácio não está à espera de uma reconciliação. Não haverá retorno, nem segundas oportunidades, nem colaboração. Isso representou um ponto de viragem. Para Meghan, significa trilhar o futuro sem a proteção ou associação com a realeza. Para Harry, aprofunda o abismo entre a família em que nasceu e a que construiu. Um abismo que os pedidos de desculpa ou os telefonemas não conseguem ultrapassar. Para o rei Carlos, isto representa uma mudança da paciência para a preservação, mostrando que a proteção da monarquia é mais importante do que os laços pessoais. E para a própria instituição, assinala um momento histórico. Mas como é que o mundo está a reagir a esta decisão? Vamos descobrir. A reação internacional.
A notícia da decisão final do rei Carlos nunca deveria ter saído dos muros do palácio. A intenção era que permanecesse um segredo bem guardado, confinado ao palácio de Buckingham e às portas de Montecito. Mas decisões tão monumentais, tão absolutas e tão históricas quase nunca permanecem ocultas por muito tempo. Em poucos dias, os sussurros intensificaram-se, os murmúrios espalharam-se e logo começaram a vazar informações. Repórteres curiosos apareceram onde antes não estavam, fazendo perguntas incisivas e insólitas. Os observadores da realeza notaram mudanças subtis na linguagem oficial. A comunicação social internacional pressentiu a história como tubarões a farejar sangue na água. A decisão final começou a aparecer nas manchetes. A princípio, a notícia surgiu em relatos especulativos e cautelosos. Depois, os artigos tornaram-se mais ousados, citando fontes internas de alto nível do palácio. O que deveria ser um assunto privado tornou-se, de repente, notícia mundial. Os analistas debateram o assunto em programas da manhã. Os comentadores da realeza declararam ser o fim de uma era. Os editores apressaram-se a obter declarações de fontes internas explicando o raciocínio do rei. Algumas manchetes demonstraram simpatia por Meghan, outras foram implacáveis. Quase todas concordaram num facto inegável. A relação entre Meghan Markle e a monarquia tinha atingido um ponto de ruptura, um ponto irreparável, em Montecito. A atmosfera mudou rapidamente. O pânico deu lugar ao controle de danos, que logo se transformou numa estratégia defensiva. A equipe de Meghan começou a monitorizar cada artigo, a acompanhar as tendências online e a preparar-se para a inevitável onda global. Os especialistas alertaram que esta atenção teria consequências muito para além das manchetes, afetando a sua imagem, as suas marcas, as suas parcerias, projetos futuros e a sua capacidade de controlar a sua narrativa sem interferência da realeza. E então eu disse, certo. Sempre adorei poder partilhar. Sempre adorei. Quando o mundo acredita que uma porta está fechada, cada movimento que esta faz é analisado minuciosamente nesta perspectiva. Uma fonte interna descreveu a situação como um terremoto de reputação, do tipo que pode remodelar a percepção pública durante anos. E no palácio, silêncio. Um silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. A mensagem era clara. A monarquia seguiria em frente sem ela, mas Meghan não estava disposta a ficar calada. Atrás das portas de Montecito, Amadeus, uma fuga. Uma contra-estratégia já estava a ser formada. Fontes internas dizem que é ousada, calculada e potencialmente explosiva. As consequências estavam apenas a começar, e o seu próximo movimento poderia desencadear uma tempestade. Enquanto o palácio permanecia imóvel em silêncio e controlo, Montecito entrou em ação. Meghan Markle compreende uma coisa com perfeita clareza. Quando a narrativa se vira contra si, hesitar é perigoso. Muda-se de rumo. E muda-se rápido. Fontes internas revelam que ela começou imediatamente a elaborar um plano detalhado, não só para a resposta do público, mas também para a sobrevivência e influência a longo prazo. Já não se tratava de pânico. Era essa a estratégia. Bememos manices. Essa a estratégia em si. Bam, barism, etos sociais mam, oção. A sua equipa dividiu a crise em segmentos geríveis. Imagem pública, posicionamento da marca, oportunidades nos mídia, limites legais e influência emocional. Foi montada uma sala de guerra com ecrãs que exibiam análises de tendências, gráficos de sentimento nas redes sociais, ciclos de notícias e reações dos influenciadores. Traçaram 3 caminhos possíveis. Opção 1. Uma retoma discreta, surgindo em público com calma e compostura, sem defensiva, sem confrontos, deixando que uma elegância subtil conquistasse a simpatia do público. A segunda opção, a recuperação da narrativa, consiste numa aparição controlada nos mídia, uma reportagem ou um segmento de documentário que destaque os obstáculos sistêmicos que ela enfrentou, enquadrando a decisão do rei como um símbolo da instituição que ela deixou para trás. A terceira opção, o contra-ataque direto, é uma declaração ousada e incisiva, insinuando injustiça, questionando subtilmente a autoridade da monarquia e enfrentando a luta de frente. Fontes internas dizem que este é o caminho que a sua equipa prefere discretamente. A controvérsia gera atenção. A atenção gera influência. No entanto, o maior desafio de Meghan não é apenas o palácio. São as regras que Charles impôs. Ela já não pode insinuar ligações, simbolismos ou a identidade da família real sem sofrer represálias ou até mesmo consequências legais. Esta restrição atinge o cerne da sua imagem, que foi construída em parte com base na proximidade com a realeza. Uma estratégia próxima foi direta. Agora precisa de expandir a sua plataforma sem o próprio elemento que impulsionou a sua ascensão.
Nos bastidores, Meghan está a planear cuidadosamente o seu próximo passo. Cada ação deve respeitar os limites impostos pelo rei, sem os ultrapassar, pois, a partir deste momento, um passo em falso pode alargar o abismo de forma irreparável. Uma jogada inteligente e calculada poderia recuperar o controle e remodelar a percepção. E algures em Montecito, no meio de sessões de estratégia e reuniões de crise, Meghan tomou uma decisão que a sua equipa não esperava. Uma decisão que, segundo fontes internas, poderá fazer com que repensasse a sua escolha. O que pensa da súbita atitude de Meghan para apaziguar o rei Carlos? Partilhe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar e subscrever.